Quais são as perspectivas de preços para a laranja na safra 25-26? Por enquanto, pelo levantamento do CPEA, que analisa as principais regiões produtoras e conversa com as principais indústrias e produtores que processam, que vendem para a indústria de processamento, por enquanto a gente não tem uma definição, né, Renato, de preços de contrato. Pelo menos essa semana, a primeira semana de junho, estamos sem definição. O que o site do CPEA tem divulgado são preços no mercado spot para a laranja, mas ainda não há uma definição de contratos sendo fixados ainda essa semana para a indústria. Eu acho que é um cenário que deve ser no final do mês, não sei se você concorda. Sim, eu acho que assim, alguma coisa de fruta precoce já tem começado a aparecer, mas como se aguarda muito as frutas chegando na segunda florada, eu acho que tanto o produtor quanto a indústria estão esperando um pouco mais para buscar uma definição melhor de mercado. Então, acho que é bem provável que mais perto do fim do mês alguma definição possa acontecer nessa relação de contratos entre a indústria e os produtores. Qual que é a diferença desse ano com o ano passado? Primeiro, o ano passado era muito claro a escassez de oferta e já uma subida muito rápida de preços internacionais. Isso fez a indústria se posicionar muito tempo antes. Qual a diferença esse ano? A safra é maior, é uma safra de segunda florada, a indústria precisa de uma fruta boa para melhorar a qualidade. E os preços realmente no patamar que estava de 5.500, 6.000, retraíram preços na Bolsa de Nova York. Preços do suco retraíram um patamar de 3.500, 6.000. Então, por conta dessa indefinição e que não há fruta disponível agora e um mercado internacional super pujante lá fora, essa é a razão do mercado estar tão indefinido agora no mês, pelo menos nesse início de junho. Vai acontecer uma indefinição? Qual que é a sua previsão, Renato? Olha, eu acho que, como eu disse, a partir da entrada das frutas da segunda florada, pode ser que o mercado comece a caminhar um pouco mais e aí a relação de contratos possa surgir de uma forma mais intensa. Mas eu acho que de momento ainda o pessoal vai aguardar, né? O próprio clima de agora recente está postergando um pouquinho a maturação das frutas, né? Tudo isso está deixando a condição de produção mais lenta e também a condição de mercado bem mais devagar do que a gente via, por exemplo, no ano passado. É mais laranja esse ano, o preço internacional está abaixo, mas vamos aí colocar uma situação que não há excesso de oferta. Você está com estoques baixos, o mercado internacional precisa desse suco, tudo bem que o tamanho de mercado encolheu um pouco em função do alto preço do ano passado, vamos ver como essa nova reorganização com esse preço, que tamanho ficará, e isso é em definição. Mas a indústria precisa da fruta e o produtor vai ter que vender para a indústria. A gente não sabe ainda quanto que esse cenário de definição se tornará em valores. Por enquanto, essa primeira semana de junho, o preço está para a indústria, posta na indústria. Posta na indústria, R$ 45,00. Isso já está acontecendo praticamente desde o começo de maio. Então, nós estamos aí há praticamente 45 dias com os preços estabilizados nessa faixa do produto posto na indústria. E o Renato acabou de fazer uma pesquisa sobre custos. Renato, sob o ponto de vista, não estamos dizendo nada que a indústria vai pagar R$ 45,00, mas é um preço compatível quando você olha hoje o número de pulverizações, o risco que o produtor está assumindo. Que produtividade o produtor teria que ter esse ano para remunerar a esses valores? Bom, pelos nossos estudos, né, avaliando 2 modelos de propriedade, um irrigado e outro sequeiro, pelo menos R$ 50,00 o preço, uma produtividade média. No mínimo para empatar. Para empatar com os dados que o Fundecitrus apontou da produtividade média no estado de São Paulo. E esse é um ponto relevante quando nós falamos de custo, né? Empatar não quer dizer ganhar dinheiro, né? O produtor precisa se sustentar, então ele precisa ter lá reinvestir, reformar. Precisa dar longevidade no seu negócio, né? Então, assim, o ano passado preços foram muito bons e remuneradores, na maioria dos casos. Esse ano nós estamos num quadro de pressão de preços, tornando a margem mais apertada. E sem contar todo o risco, né? O custo com as aplicações vem aumentando ano após ano, não é diferente nesse ano. O greening muito forte, esse ano o cancro cítrico também, né? Entrando muito forte no radar dos produtores. Então, é um ano bastante desafiador. Os preços de momento, precisamos aí de algum reajuste para que o produtor consiga ter uma certa folga quando falamos de caixa. Porque a 45, nossos estudos, ele só é viável acima de 1.000 caixas por hectare. Então, realmente uma situação um pouco abaixo da média do Fundecitrus. Então, o que o produtor tem que fazer as contas, olhar essa produtividade, porque a citricultura voltou a um patamar, que é o que a gente tinha nos anos anteriores, exceto o ano passado, que ela se paga com produtividade. É muito difícil você conseguir
de outra forma se viabilizar em citricultura, e é o cenário de normalidade que a gente está enfrentando. Exatamente, voltamos a um patamar histórico normal, né, de preços próximos ali de pagar o custo total, a depender da safra, e quem produzindo mais conseguia talvez uma margem um pouco maior. E quem quiser saber sobre o estudo completo de custo de produção, acesse a edição da HF Brasil de maio, que lá tem 2 planilhas que são mais ou menos o modelo da citricultura paulista.